Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Jéssica, como vocês já sabem, e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a atividade 3 da 26ª apostila. Coloquem a data e vamos lá realizar então essas atividades. Você já pensou que errar nem sempre é tão ruim e que acertar nem sempre é tão interessante? A reportagem a seguir levanta um bom questionamento a esse respeito. Leia o título, observe as imagens que acompanham o texto e reflita. Assim como acertar, errar pode ser importante? O erro certo. Na ciência, assim como na vida, errar não significa fracassar. Muitas vezes existe um caminho diferente, que pode ser muito mais interessante. Amanda Jumo e Vanessa Fagundes. Aqui está o nome de quem produziu essa reportagem. Se eu disser que errar nem sempre é uma coisa ruim, você vai duvidar de mim, não é? Mas isso é a mais pura verdade, especialmente na área da ciência. O erro pode trazer um monte de respostas mais interessantes ao problema que está sendo estudado. Lembre-se de que a ciência é feita basicamente de tentativas e erros. O pesquisador encontra uma questão que o deixa curioso e, em busca de solução, vai estudar, fazer testes e comparar suas ideias com a de outros pesquisadores. No final, ele arrisca uma resposta, que chamamos de hipótese, para explicar o problema. Na escola, a gente só estuda as respostas consideradas corretas. Mas até chegar nelas, são muitas mesmo, respostas erradas. Dá para falar que se a ciência fosse um iceberg, os resultados confirmados seriam a pontinha que fica fora d'água. E aquele monte de gelo submerso seriam os erros. E você acha que o pesquisador desanima quando seu trabalho dá errado? Não mesmo. O professor Yuri Castelfranc, que dá aulas na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e estuda, entre outras coisas, a história da ciência, conta que os erros são, na verdade, uma parte importante da pesquisa científica. Quando os cientistas descobrem que sua hipótese, o seu chute, estava errado, eles precisam encontrar uma ideia melhor, tentar de novo, errar de novo, até conseguir uma descrição ou explicação que pareça boa para aquilo que estudam. É desse jeito que a ciência avança. Aqui está falando, então, sobre a importância dos erros na ciência, né? Que errando várias vezes que eles conseguem chegar a uma resposta certa. Erro bom? O cientista pode cometer vários tipos de erro. Ele pode errar na hora de medir a forma de alguma coisa porque seu instrumento não é o melhor, ou porque não entendeu direito o resultado. Pode errar ao fazer uma conta, ou ter uma ideia errada sobre como funciona um fenômeno. Em todos estes casos, o erro acontece sem querer, e provavelmente será preciso começar o trabalho todo de novo. Mas algumas vezes o erro pode dar um resultado muito mais legal ou útil. Quer um exemplo? A própria descoberta da América. Cristóvão Colombo queria encontrar uma rota mais rápida para chegar às Índias, importante região comercial que vendia especiarias para toda a Europa. Para isso, baseou-se no cálculo feito por Ptolomeu, matemático grego que nasceu por volta dos anos 90 d.C., segundo o qual a circunferência da Terra era de 33 mil quilômetros. Ele fez suas contas e chegou à conclusão de que chegaria ao seu destino depois de navegar cerca de 4.400 quilômetros. Na verdade, essa distância é de 19.600 quilômetros. Assim, depois de 33 dias de viagem e 6.000 quilômetros navegados, ele esbarrou em um continente novo, que ninguém esperava estar ali. O erro rendeu novas terras e riquezas a serem exploradas, além de enterrar a ideia de que o mundo era constituído apenas por um bloco de 3 continentes: a Ásia,
África e Europa, rodeado por um grande oceano. Aqui está contando então como foi que descobriram a América por um erro. Ele ia para um lugar e acabou que foi para outro lugar e descobriu um continente. Existe também outro tipo de erro, a fraude. A diferença é que ele acontece de propósito. Nesse caso, o cientista põe os resultados errados para trapacear. Isso prejudica muito a ciência, pois as respostas falsas fazem com que os pesquisadores sigam pelo caminho errado em seus estudos, uma perda de tempo. Então, o erro, que ele é feito de propósito, ele se chama fraude. Outra descoberta que aconteceu por acaso foi o da insulina. Opa, o que é isso? Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, órgão que faz a glicose, um tipo de açúcar, entrar nas células. Mas lá em 1889 ninguém sabia disso. 2 médicos alemães, Joseph von Mering e Oskar Minkowski, estavam estudando a digestão das gorduras e retiraram o pâncreas de um cachorro para ver se isso alterava alguma coisa. Eles perceberam então que o xixi do bichinho passou a atrair mais moscas. Curiosos, resolveram analisar a urina e viram que ela estava cheia de açúcar. Foi assim que fizeram a ligação. Sem o pâncreas para produzir a insulina, as células não absorviam o açúcar, que se acumulava no corpo até o xixi ficava doce. Essa descoberta ajudou um monte de pessoas que têm a doença chamada diabetes, caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. Hoje, para combater o problema, elas tomam o quê? Injeções de insulina. Mais uma história legal. Lá por volta de 1836, o americano Charles Goodyear estava tentando encontrar uma maneira de produzir uma borracha de melhor qualidade. Ele fez várias experiências e misturou um monte de substâncias à borracha, mas não chegou a nenhuma resposta. Um dia deixou cair um pedaço de borracha misturado com enxofre em uma chapa quente e viu que, além de não derreter, o material ficou elástico e consistente a variações de temperaturas. Assim surgiu a borracha vulcanizada, matéria-prima, por exemplo, dos pneus. Vejamos só aqui mais exemplos, de experimentos que foram por meio de tentativas. Por que a gente fica triste quando erra? Se o erro pode até ser uma coisa boa, por que a gente fica tão triste quando faz alguma coisa errada? Para Maria Luísa Rocha de Andrade, psicóloga que trabalha no Centro de Psicologia Humanista de Minas Gerais, o problema é que vemos o erro como uma coisa que deve ser punida e não como resultado do nosso esforço. Isso é muito ruim, porque com o medo de errar, a gente para de tentar e de se arriscar. Ela acredita que devemos aceitar o erro como parte do crescimento. Quando entendemos que todo mundo pode fazer alguma coisa errada e que isso vai ajudar a aprender e a escolher novos desafios, ficamos muito mais corajosos. Por isso, nada de fazer piada se o seu colega errar o gol em uma partida de futebol ou se tirar uma nota baixa em uma prova. Ponha-se no lugar dele e diga uma palavra amiga de incentivo, ensina Maria Luísa. O professor Yurid concorda que não devemos ficar abatidos quando descobrimos que cometemos um erro. Ele lembra que não só os cientistas famosos, mas todos os pesquisadores sabem que o trabalho tem a ver com errar e não só com acertar. Eu, por exemplo, só neste mês tive ao menos umas 10 ideias erradas de sociologia, a área que eu estudo. Joguei elas na lixeira, mas já estou com uma outra na cabeça que parece ser bem melhor. Estou torcendo. Essa reportagem aqui é O Erro Certo, de Amanda Jurno e Vanessa Fagundes. Aqui tem também a referência e o lugar que vocês encontram. E está fazendo uma reflexão sobre errar, sobre que a gente aprende com os erros. Cada vez que a gente erra, a gente sabe que aquele não é o caminho e procura um outro. E que não devemos nos abater quando
a gente erra alguma coisa e achar que aquilo não, que a gente nunca vai conseguir, que aquilo não é pra gente, certo? Os gênios também erram. Conhece Galileu Galilei? Esse cientista italiano que nasceu no século XVI ficou famoso por ajudar a mostrar que a Terra gira ao redor do Sol. Na época, todo mundo acreditava que era o Sol que girava ao redor da Terra. Galileu achava que a única forma perfeita na natureza fosse o círculo e que por isso os planetas giravam em círculos perfeitos ao redor do Sol. E também todas as outras estrelas do universo. Errou feio. Como Kepler, cientista alemão que viveu na mesma época do Galileu, já tinha visto os planetas giram em elipses. O Galileu estava tão convencido com essa história de círculos que não conseguiu acreditar nem na existência de cometas. Como a órbita deles é muito alongada, não se parece nem um pouco com um círculo. Decidiu que os cometas não existiam e só podiam ser alguma ilusão de ótica. Agora vamos para as atividades com base nessa reportagem, tão reflexiva que a gente acabou de ler. Número 1. Antes de fazer a leitura da reportagem, você refletiu sobre errar e acertar. Lá no início tinha uma pergunta que fazia com que o leitor refletisse sobre essa questão. Letra A. Como você se sente quando alguém diz que você fez uma tarefa errada? Essa resposta é pessoal, então vocês vão responder como vocês se sentem. Coloquem aqui a resposta de vocês com aquelas mesmas regras de começar a frase sempre com letra maiúscula e com pontuação ao final. Letra B. Depois dessa leitura, você acha que vai ter outra atitude ou sentimento diante dos seus erros? Por quê? Vocês acham que depois de ler agora e vocês perceberem que os cientistas erram, que gênios erram e que só através do erro que eles conseguem achar a resposta certa, vocês acham que agora vocês vão pensar de maneira diferente com relação aos erros quando vocês erram? Não pensar mais daquela forma de que você não é capaz, que é melhor desistir e sim procurar outra maneira? Será que conseguiu mudar a visão de vocês ou não? Coloquem aqui a resposta. Número 2. A reportagem que você leu acaba levando o leitor a encarar o erro de um jeito diferente. De acordo com o que é dito no texto, responda as questões. O que é hipótese? Lá no texto está falando sobre hipótese. Vamos achar aqui e eu vou reler e vocês vão tirar a conclusão própria de vocês. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Lembre-se de que a ciência é feita basicamente de tentativas e erros. O pesquisador encontra uma questão que o deixa curioso e, em busca de solução, vai estudar, fazer testes e comparar suas ideias com a de outros pesquisadores. No final, ele arrisca uma resposta, que chamamos de hipótese, para explicar o problema. Então, com base nisso que eu acabei de ler aqui, o que é essa tal hipótese? Daí vocês escrevem aqui. Na ciência, o erro pode ser bem-vindo? Explique. Na ciência, com base ali no texto que a gente leu. Na ciência, os cientistas, eles podem errar ou eles não podem errar nunca? E quando eles erram, pode ser uma coisa boa ou é muito ruim sempre que eles erram? Explique aqui com as palavrinhas de vocês. Letra C. Qual a diferença entre o erro sem querer e a fraude? Também está lá no texto. Número 3. Na reportagem lida, 2 pessoas apresentam depoimentos sobre o assunto tratado. Quem são essas pessoas? Qual é a profissão de cada uma? Então, vocês vão ver lá sobre quem que está falando lá no texto, que tem transcrita a fala dessas pessoas. Geralmente, quando vai colocar a fala de alguma pessoa numa reportagem, se usa aspas, então vai ficar facinho de vocês acharem lá. Ache o nome dessas 2 pessoas e coloca com o que cada uma delas trabalha.
Na escola, quando você estuda para as provas, por exemplo, no que pensa primeiro? Em acertar a grande maioria das questões e tirar nota alta, ou em aplicar o conhecimento que adquiriu nas aulas, nas atividades feitas e nas conversas com os colegas de professor? Então, vocês vão escolher uma dessas duas alternativas e marcar um X. O que vocês pensam primeiro quando é dia de prova? Número 5. Volte ao texto e pense no público e na intenção dele. Responda. Vocês vão voltar no texto e vão pensar no público. Como assim pensar no público? Para quem foi escrito? Quando escreveram essa reportagem, quem o que escreveu lá pensou que seria o público? Quem iria ler? E qual que era a intenção? A reportagem que você leu tem a função de entreter, de emocionar ou de informar? Entreter é divertir, emocionar é fazer a pessoa chorar, fazer a pessoa se sentir comovida. Ou de informar, traz alguma informação. Marca X lá também. Onde essa reportagem foi publicada? Para que público ela é destinada? O público a gente já colocou ali acima, né? Mas pode repetir aqui também, não tem problema algum. E de onde ela foi publicada? Isso tem lá naquelas informações que a professora sempre fala que são as referências, tá? Coloca aqui também. A reportagem é um texto jornalístico, geralmente publicado em revistas e jornais, impressos ou digitais, direcionado para diversos públicos. O texto da reportagem é informativo e costuma apresentar depoimentos de pessoas entendidas no assunto abordado. Então, aqui está dando uma definição do que é reportagem para vocês, tá bom? Que é um texto jornalístico, sai em revistas e jornais, tanto online quanto impresso em folhas, e ele traz informações com o depoimento de pessoas que viveram situações ou que sabem muito sobre determinado assunto. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta lá para a sua professora no seu grupo de estudos. Até mais! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Bom, pessoal, então dando continuidade, aos nossos conteúdos de Geografia aqui no nosso quarto bimestre, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre paisagem. Então, paisagem aí é tudo que engloba tudo aquilo que a gente já estudou. Nós já estudamos sobre o relevo, sobre clima, vegetação, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a paisagem, que quer dizer tudo isso, É um conjunto de todas essas coisas. Então, vamos lá? Vamos fazer a leitura. O que vemos da nossa janela também pode ser uma paisagem. A paisagem está em constante processo de modificação, sendo adaptada conforme as atividades humanas. Então, observando as imagens aí do lado, do textinho, nós temos 6 imagens. As que estão em preto e branco são imagens mais antigas. E as coloridas, são imagens mais novas, mais recentes. Então, e são do mesmo lugar. Então, a gente pode observar que alguma coisa mudou. E aqui no texto fala pra gente, olha lá, que elas são em constantes modificação por atividades humanas. Então, os humanos estão mudando algumas dessas paisagens, Às vezes por necessidades humanas, ok? Então, vamos continuar ali. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Paisagens humanizadas. Humanizadas vem da palavra humano, Então, vamos entender um pouquinho aí o que significa. A paisagem humanizada ou transformada é aquela onde houve interferência humana sobre o meio ambiente para construir casas, produzir alimentos e outras necessidades para sua sobrevivência. O homem utiliza recursos que a natureza lhe oferece. Então, aqui nós temos aqui do ladinho. Essas construções que o homem realiza são denominados elementos humanizados.
Então, nós temos aqui 4 imagens. Vamos observar, então, essa primeira aqui em cima. Nós temos um bosque, né? Onde nós temos um ambiente natural, né? Uma paisagem natural. E aqui no meio desse bosque, nós temos uma estrada, né? Será que essa estrada já estava aí? Não, né? Foi uma paisagem modificada pelos humanos, talvez por uma necessidade, por chegar em algum determinado lugar. Então, por isso que tá ali aquela estrada. Outra paisagem humanizada é essa aqui do lado, né? Nós temos um lugar onde tem uma cidade cheia de prédios e casas. Então, é uma paisagem humanizada porque o homem, ele criou, né? Construiu diversas dessas coisas aí. Aqui embaixo também, temos aqui também uma paisagem natural, mas tem coisas aqui que são humanizadas, como, por exemplo, a cerca, aquela casa. Então, são algumas coisas também que fazem a paisagem humanizada. E aqui do lado, a mesma coisa. É uma cidade com prédios, né? Tendo também uma parte natural ali. Em seguida, pessoal, nós vamos ver agora aqui, paisagem. Nesse mapa mental. Então, nós temos aqui o predomínio de elementos naturais, do lado de cá, e o predomínio de elementos culturais, que são as construções. Então, nós temos aqui a parte onde é natural e a parte humanizada, ok? Aqui do ladinho agora, o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Então, nós temos ali, ó, o trabalho humano transforma o espaço geográfico, cria paisagens e determina a diferença entre a qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos 2 exemplos ali, tá? Onde as pessoas usam do meio natural para auxiliar a vida delas, né? Então, aqui, plantação de arroz na China. O ser humano, ele pegou um ambiente natural e usou do ambiente natural para se beneficiar, né? Plantando arroz, ok? E do lado nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, onde nós usamos também ali, né, um elemento natural, que é a água, para levar energia elétrica a casas das pessoas. O trabalho e a transformação do espaço geográfico. Então, nós temos aqui a divisão social do trabalho, olha lá. Em uma mesma cidade, existem pessoas exercendo diferentes trabalhos, tais como os dentistas, engenheiros, funcionários públicos, comerciários, né? E nós temos também a divisão espacial, de local, tá? Do trabalho. Em algumas regiões predomina a agropecuária, em outras predomina a indústria, o comércio. Existem bairros ou ruas de cidades que se concentram serviços ou comércios especializados. Então, um exemplo aqui na nossa cidade, né? Sobre essa divisão espacial de trabalho. Nós temos aqui as áreas industriais, onde ficam as fábricas, né? Serrarias. Temos o centro, onde ficam lojas. Então, essa é a divisão espacial de trabalho, ok? E nós temos aqui daí um exemplo. A rua 24 de Maio, em Curitiba, a rua inteira, ela é especializada em produtos eletrônicos, tá? E agora nós vamos responder as perguntinhas ali. Responda de acordo com as observações acima. 1. A paisagem é tudo aquilo que vemos ao nosso redor. Qual é a paisagem que você vê ao olhar pela sua janela? Descreva. Então, vocês vão na janela da casa de vocês e vocês vão observar o que vocês veem, que tipo de paisagem vocês veem aí. Eu vejo árvores, um jardim, casas. Eu vejo um mercado, uma farmácia. Então, vocês vão descrever. Lembrando que para iniciar a frase com letra maiúscula, sempre que necessário, vírgula e ponto final, ok? 2. Explique a diferença entre paisagem natural e paisagem humanizada. Então, a gente falou aí a aula inteira sobre isso. Agora, com as palavrinhas de vocês, vocês vão explicar. Tudo bem? Na próxima atividade, cite um exemplo da sua cidade, de uma paisagem natural da sua cidade e uma paisagem humanizada. Então, 3 exemplos de cada.
Em sua opinião, essa transformação de paisagem causada pelo homem traz benefícios ou malefícios para a população? Explique. Então, com as palavrinhas de vocês também, vocês vão dar a opinião de vocês aí, né? Se vocês acham que toda essa mudança que o homem faz no ambiente é bom ou é ruim para toda a população. 3. Em sua cidade, a transformação da paisagem e o espaço geográfico ocorreu devido ao desenvolvimento do trabalho humano? Por quê? Então, vocês vão escrever aí também. Observe nas imagens abaixo a transformação na paisagem de uma rua na cidade de Curitiba. Então, olha na nossa capital. Essas duas imagens é interessante você observar com bastante atenção. Nós temos aqui uma imagem do mesmo local, né? Mas muitos anos depois, retirada uma foto de diferença da outra. Então, aqui nós vemos que a primeira foto, inclusive, ela é em preto e branco, né? E aqui já é uma foto mais atual, colorida, mais bonita. Muita coisa mudou aí. Desde os prédios, talvez as placas de sinalização de trânsito, até os meios de transporte, a vestimenta das pessoas. Então, é muito interessante você observar tudo isso, tá? Observe com atenção que tem muito mais coisa. A professora só deu exemplo de algumas, tá? E aí aqui vocês vão descrever quais são as características da imagem 1 e da imagem 2, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, procura o professor de vocês no grupo de estudo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!